muito cuidado, porque agora é o momento de aparecerem os engenheiros dentro do esporte. Futebol agora, jornalismo esportivo, vai estar cheio de engenheiro hoje. Muito cuidado, sabe quem são, né? Os engenheiros de obra pronta. Vocês acreditam que ontem toda a imprensa, seja de YouTube, a Cazé TV, a GE TV, a imprensa tradicional, eles lembraram da existência do Luiz Henrique? Sabia disso? Pois é. Tiveram essa cara de pau de cobrar. Por que o Luiz Henrique não entrou? Por que sumiram com o Luiz Henrique? Por que não colocaram o Luiz Henrique? Por que isso? Que é Luiz Henrique? Agora que o caldo azedou, vocês da imprensa se lembram do Luiz Henrique? Vocês estão de brincadeira, né? Todos vocês passaram pano, raríssimas exceções, e nós aqui nos incluímos como exceção, porque o tempo inteiro nós aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, batemos nessa tecla. O time está errado, o time está mal escalado, o time está longe de dar espetáculo. Vamos parar de fazer videozinho de Paquetá com recital de Paquetá diante de Haiti. Nós falamos sobre isso. Está tudo errado desde a convocação. Agora, convocou, vamos tentar colocar pelo menos os melhores em campo. Isso não aconteceu. Contra Marrocos, ele colocou lá alguns jogadores, o Luiz Henrique entrou para jogar alguns minutos contra Marrocos, num jogo em que todos foram mal. Todos. Talvez só o Vinícius Júnior tenha se salvado, mas todos os outros jogadores foram muito mal. E quem pagou o pato? Danilo, Luiz Henrique, outros jogadores, Igor Thiago, que não era para estar ali mesmo, jogadores que nunca mais entraram. Danilo entrou contra o Japão faltando 50 segundos e ontem entrou para jogar ali alguns minutinhos e até conseguiu, em poucos toques na bola, criar duas jogadas. Uma tocou na trave, começa com o Danilo. A outra, o Casimiro, na cara do gol, me dá um bico para a lateral. Podendo rolar, tinha ali Vinícius Júnior, tinha Neymar, ele dá um bico para a lateral. Aliás, né, abri um travessão aqui, que bom que a gente está dando adeus para a geração fracassada, né, na seleção, claro. São muito vitoriosos nos seus clubes, né, onde ganham milhões e ganham para isso, né? Agora, a seleção brasileira, a Copa do Mundo, envolve algo que esses caras não têm. Eles fazem parte de uma geração denominada com muita propriedade a geração fracassada do futebol brasileiro em Copas do Mundo. E lá estão Neymar, Casimiro, seu Marquinhos. Então, que bom que na entrevista do Marquinhos ontem, que perdeu quase todas, né, pro Haaland, não é nenhum demérito, só mostra que o Marquinhos não é um zagueiro, apesar de ser do PSG. Gente, quem conhece futebol, talvez a geração mais nova tenha uma dificuldade de entender isso, porque o Brasil não ganha nada, né? Então, se tá há 24 anos sem ganhar, tem muita gente aí com 17, 18, 20 que nunca viu o Brasil ganhar uma Copa do Mundo, sequer se aproximar disso. Então talvez não consiga entender o que é um jogador de clube e o que é um jogador de seleção. O Brasil já foi campeão com jogadores na sua seleção que não estavam nem tão bem nos clubes, mas tem alma de Copa do Mundo, tem alma de seleção brasileira. Outras seleções entendem muito bem isso. Nossa, fulano foi convocado, fez uma péssima temporada. Mas fulano tem a cara da seleção. Fulano tem a alma da seleção. E no Brasil é muito difícil você encontrar esse tipo de jogador. Essa geração, que foi uma geração extremamente fracassada, eles têm números que são números ridículos. O Brasil não ganhar de um clube, de uma seleção europeia, desde 2002... Tudo bem, 2006 foi farra, festa. E o Brasil ganhou.
Não pode dizer que não ganhou, mas não ganhou da Croácia. Né? Esses números aí são em mata-mata, tá certo? Que o Brasil ganhou de seleções europeias na fase de grupos, tá? Mas em mata-mata, desde 2002, que é quando a Copa acontece, né? Quando a brincadeira começa. Para o Brasil, o mata-mata é sempre mais tranquilo, porque o Brasil é sempre cabeça de chave, o Brasil pentacampeão. Ora, em mata-mata, desde 2002, quando batemos Bélgica, quando batemos Turquia, Inglaterra e Alemanha, também lavamos a alma, barba, cabelo e bigode. Os 4 confrontos foram contra bons times da Europa, seleções da Europa. Desde então, França, Holanda, quem mais? Alemanha, Holanda de novo, né, no terceiro lugar, aquele 3-0. Tivemos Bélgica, Croácia e agora Noruega. E veja que a situação está piorando, né? Porque França e Holanda, Alemanha, né, 2014, primeiro escalão. Aí a gente começou a perder para seleções do segundo escalão da Europa. Né? Bélgica, Croácia e agora a Noruega, que fez uma campanha, foi a melhor seleção das eliminatórias. Mas não dá, né? Do jeito que foi, eu acho que já vai tarde essa geração fracassada comandada aí pelo Casemiro, comandada pelo Neymar, não adianta chorinho, não adianta, né? Não adianta. O Neymar preferiu fazer com todo o dinheiro que ele ganhou com o seu talento, é uma escolha que ele fez, mas ele preferiu fazer outra coisa da vida, que não jogar futebol. São escolhas. Agora, premiar um cara desse numa Copa do Mundo é uma grande palhaçada. Né? E a palhaçada, ela tem que ser recompensada justamente com uma atuação em que a seleção brasileira não consegue ter 40% de posse de bola diante da Noruega. Cara, é o fim, realmente, de uma geração. Então, provavelmente nunca mais veremos Alisson, acho eu. E foi a melhor Copa do Alisson, hein? E foi a melhor Copa do Alisson. Dessas 3 que ele fez, não dá para botar na conta dele nada aí que aconteceu contra a Noruega. Pelo contrário, ele até salvou alguns lances no chute do Odegaard. Não dá para botar nada na conta do Alisson nessa Copa, não, tá? Mas é a última vez que a gente vai ver Alisson, é a última vez que a gente vai ver Danilo do Flamengo, que está no Flamengo, né? Um jogador que passou por Juventus, por Santos e tal. Não veremos mais. Acredito que seja a última vez também de jogadores como Bruno Guimarães ainda deve. Se tiver em alto nível, vai agora para o Arsenal, né? Pode até jogar mais uma Copa e não tem nada a ver com o que aconteceu, ele perdeu o pênalti. Mas jogadores grandes também perdem penalidade. O Roberto Baggio perdeu em final de Copa, não deixa de ser gigantesco. Né? Mas a decisão da comissão técnica foi colocar o Bruno Guimarães para bater. Beleza, tá tudo certo. Deve jogar, talvez, uma próxima Copa, mas que bom que Casemiro nunca mais estará, que bom que Neymar nunca mais estará. E outros jogadores aí, como Marquinhos, que eu falei, né? Também provavelmente nunca mais estarão. Porque realmente olhar para a seleção que perdeu para a Croácia e todo mundo falar, a imprensa toda, né? Viram leões depois que a Copa acaba. Tem que renovar, tem que ter renovação. Aí um processo, um ciclo que beira o ridículo, que começa com Ramon Menezes, cara que não deu certo nem no Vasco. Vem com Fernando Diniz, ok, era o treinador mais vitorioso à época do futebol brasileiro, beleza. Mas o cara vem por conta de uma negociação frustrada com o Carlo Ancelotti e vem para ser tapa-buraco, fica no Fluminense e na seleção ao mesmo tempo. Pô, isso é palhaçada, isso é uma brincadeira. Nem a CBF se leva a sério, né, cara? Olha só isso, cara. O cara foi treinador do Fluminense e da seleção ao mesmo tempo. Aí depois querem cobrar que dê certo. Aí tiraram o Fernandinho para botar o Dorival. O Dorival faria praticamente a mesma coisa que o Ancelotti fez, até melhor. Só que tinha um problema, né? Os jogadores não respeitavam o Dorival Júnior. Porque depois que eles vão para a Europa, eles se acham acima de qualquer coisa. Não, porque eu sou treinado pelo fulano, e o fulano é italiano, e o fulano é inglês, e o fulano é alemão. Isso é uma palhaçada, essa seleção é uma palhaçada. Não respeitaram o Dorival não conseguiu
implantar ideia nenhuma, porque ele era obrigado a convocar a turminha da Europa. E a turminha da Europa não o respeitava. Não via a autoridade que vem, por exemplo, nesse senhor, que aí está, mastigador de chiclete. Deve ter patrocínio também de chiclete, né? Enfim, para ficar mascando lá o jogo, deve ter um patrocínio pesado. Tudo é patrocínio na CBF e nessa seleção. E que bom que pela idade, né? Porque se depender da CBF, convoca todo mundo na Copa que vem. Mas pela idade, é o adeus dessa geração fracassada. Agora, voltando, a gente também precisa parar de se vender na imprensa. É muito feio, né? Todo mundo passou pano para a escolha do Paquetá diante da escolha óbvia, que seria o Danilo do Botafogo. Todo mundo passou pano. O Paquetá, um jogador que esteve envolvido no rebaixamento do West Ham, um jogador que se transformou em reserva no Flamengo, que não tinha sido convocado em nenhum momento, e virou titular da seleção. Legal, né? Virou titular da seleção. Parabéns. Muito bom. E aí, se machucou, e o Ancelotti teve a oportunidade. Falou assim, não, agora eu vou fazer o que eu deveria ter feito. Vou colocar um jogador mais técnico. Não, ele bota o Martinelli. Porque o Martinelli fez um gol contra o Japão. Cara, é demais. É uma bagunça. É sem comando. Não tem nada que a gente bata palma nessa seleção brasileira, gente. Pelo amor de Deus. E aí, depois que o caldo entorna, todo mundo vem bradar os quatro ventos porque não colocaram o Luiz Henrique. Todo mundo sabe que treinador, comissão técnica, cede à pressão de imprensa. Todo mundo sabe. A não ser que o treinador tenha muita coragem, como foi o Scolari, não convocando o Romário com a pressão da imprensa. Agora, todo mundo se calou diante da saída do Rafinha e a escalação do Ryan. E não que o Ryan seja ruim, não. O Ryan é um ótimo jogador, mas não acrescentou em nada na seleção brasileira. Me desculpa, porque confronto contra a Escócia e Haiti, podia botar qualquer jogador ali. Everaldo do Fluminense, podia botar a cópia do Rodinei lá do Flamengo, como é que chama? Emerson Royal, pode colocar qualquer um. Podia colocar qualquer um. Aí nos confrontos em que a gente precisa de jogadores decisivos, o Ryan ele toca para trás. Não vou partir pro drible, não. Ou seja, é um garoto, cara. É um garoto que também sente a pressão dessa geração fracassada. E o Luiz Henrique foi um dos únicos que não sentiu a pressão. Ele não estava nem aí que tinha que tocar para Vinícius Júnior. Ele não estava nem aí que a bola tem que partir dos pés do Rafinha. Ele não estava nem aí. Ele pegava a bola e fazia o dele. E foi assim que ele conquistou a vaga dele, que todo mundo falava, não, Luiz Henrique é certo. Aí o cara que estava na frente pela briga da titularidade é desprezado no jogo contra Marrocos. E aí deu no que deu, um jogo horrível, um jogo horroroso. Aí vem colocar o cara faltando 15 minutos, 20 minutos. Ah, não jogou nada, então tá fora. Aí a imprensa agora toda vem querer reclamar, cobrar. Vocês passaram pano. Vocês todos bateram palminha pra Ryan, pra Paquetá, pra Matheus Cunha, pra sei lá mais quem aí. Então parem com essa hipocrisia. Assumam também as suas responsabilidades como imprensa de que nós também não cobramos. Vai cobrar o Luiz Henrique agora? Por favor, né? Aqui a gente está pedindo o Luiz Henrique há muito tempo. E muito mais do que cobrar a escalação do Luiz Henrique, lá na convocação, nós falamos da convocação inclusive do Pedro. Porque é inacreditável que você não tenha um jogador como o Pedro, um jogo desse contra a Noruega. Você precisa de centroavante, não tem. O Endrick não é esse jogador. Ele tinha que ser convocado? Claro, mas para fazer a função que ele sempre fez. E não para ficar voltando. Vocês viram no gol da Noruega? Ele e o Danilo lá, do Flamengo, não conseguiram marcar o cara que fez o cruzamento perfeito, porque o Endrick não tem. Até no Lyon, o treinador reclamava disso, que ele não recompõe. E tem que rever isso. Para jogar no futebol europeu em alto nível, ele precisa resolver isso. Tem que rever isso. Agora, tá tudo errado. E a imprensa é conivente. A imprensa passa pano. A imprensa de YouTube, tá? A imprensa convencional. Todo mundo passou pano para as decisões do campeoníssimo Carlo Ancelotti. E aí eu vou na vibe do Vanderlei Luxemburgo. Se fosse um treinador brasileiro, estava demitido
Hoje, que parece que a síndrome do vira-lata tomou conta, inclusive, da imprensa geral. Ah, tem contrato com ele até a Copa que vem. Não interessa, não interessa. Manda embora. Não tá cheio do dinheiro? Não paga hotel para A, B, C, D, viagem para Nova York para A, B, C, D, família e tal. Paga a multa rescisória. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque além de ser um treinador retranqueiro, que não tem a cara do futebol brasileiro, não consegue reconhecer quem é que joga bola com a característica do futebol brasileiro. Não adianta o Brasil querer copiar a Europa para voltar a ser Brasil, porque não é assim. Isso é um processo de silenciamento. Isso já aconteceu, inclusive, na colonização aqui do Brasil. Você destrói a cultura do colonizado, você cria uma nova cultura para ele copiar, e é claro que ele copiando ele é pior. Para quem curte filosofia, Platão já falava isso naquele livro A República, que tudo que é cópia é imperfeito. A ideia original existe, e a cópia da ideia nunca vai ser igual à ideia. Ela vai ser sempre imperfeita. É o futebol brasileiro, e agora com treinador europeu, né, copiando o futebol europeu. Isso não vai dar certo nunca. Nunca, porque nós conquistamos 5 campeonatos jogando exatamente o que eles não sabem jogar. Jogando exatamente o que nós sabemos jogar. Futebol brasileiro é alegria, é individualidade, é confiança. Você não tinha nem alegria, nem confiança, a individualidade só do Vinícius Júnior. Uma andorinha só não faz verão. Então não venha agora a imprensa dizer cadê o Luiz Henrique, porque vocês também são responsáveis pelo silenciamento, pela omissão. Vocês também são responsáveis por esse apagamento do Luiz Henrique da seleção brasileira, tá? E é isso. Agora, daqui a 4 anos, com esse cidadão à frente, não tenho muita esperança, não. Vamos ver o que vai acontecer. Vai que ele desiste, né? Vai que, meu dente está doendo, minha mandíbula, tanto mascar chiclete, não dá mais para renovar com o Brasil, não. E aí a gente começa do beabá, né? Tem que começar do beabá. Tem que começar a investir sério em futebol, desde o comando até a categoria de base. Precisamos. Eu não sou daqueles que tem que ser treinador brasileiro e tal. Sempre fui muito entusiasta do Guardiola, que eu acho que tem muito mais a cara do futebol brasileiro do que Carlo Ancelotti. Mas é claro, um treinador brasileiro que conhece, por exemplo, a estrutura desde a base, que já foi vencedor, não precisa ter sido jogador, mas que já foi vencedor nesse processo todo. E aí muita gente fala, Guilherme, o Felipe Luiz, tal. Se fosse o Felipe Luiz começando um ciclo de 4 anos, é um jogador que tem, ex-jogador, que tem o respeito dos atletas, porque já jogou Copa do Mundo, já comandou muitos. Tem que investir agora. Agora, vai iniciar um ciclo com esse senhor? Então, mais uma vez, a gente vai ter o ciclo do apagamento da essência do futebol brasileiro. E repito, nós não adiamos o sonho do Hexa. Não adiamos o sonho do Hexa. Nós estamos tornando o sonho do Hexa cada vez mais impossível de ser realizado. A não ser que a gente faça uma reforma total, geral, e não uma reforma para inglês ver.